Para Nadab, sumo sacerdote e testemunha do Monte Sinai, um homem revestido de santidade, ele cruzará uma linha que não deveria ser cruzada. Ele oferecerá um fogo estranho, um fogo que não veio do altar, um fogo não ordenado, que desencadeará a resposta imediata de Deus, que habita entre os querubins. E o julgamento não recairá sobre o povo, mas sobre o ministro, não sobre o impuro, mas sobre o consagrado, não sobre o profano, mas sobre aquele que foi chamado. Este é o mistério de Nadab, pois não se trata apenas de entender o erro cometido, mas de compreender o que sua morte representa. Por que Deus não o alertou antes? Porque não havia margem para erro, e seu corpo foi retirado, mesmo com as vestes intactas. Por que Moisés não intercedeu? Por que Arão caiu em silêncio? Qual foi o desfecho da história desse homem ungido, vestido e aceito, que enfrentou um julgamento tão ardente? E, acima de tudo, o que essa história nos ensina hoje? Aqueles que se aproximam do sagrado, todos os que servem em seu nome, esqueceram-se de que o Deus que recebe também rejeita e que o altar é fogo. Sim, o altar é fogo, mas também é justiça. Talvez, hoje mais do que nunca, tenhamos aprendido a servir sem temor, a cantar sem discernir, a falar sem medo, a tocar o sagrado como se fosse nosso, acendendo fogueiras que não vêm do altar. O mistério de Nadab, então, deixa de ser uma história distante e se torna uma questão urgente para a nossa geração. Que chama te guia? Quem acendeu a chama da sua adoração? A quem você pertence? Ao se aproximar do altar, você está servindo a Yahvé ou está servindo a si mesmo, improvisando? Se você já sentiu que o sagrado se tornou banal, se já se aproximou do lugar onde Deus habita sem temor, se já ministrou com seu próprio fervor, essa história é para você. Fique até o final, porque entender a morte de Nadab não é uma lição de história, é uma lição de vida. E se você se identificou com essa história, comente agora. Quero servir com verdadeiro temor, sabendo que você não está aqui por curiosidade, mas porque a verdadeira chama ainda arde dentro de você. E Moisés subiu ao monte de Deus, enquanto o trovão ribombava sobre o monte Sinai, e o povo de Israel tremia aos pés da montanha fumegante, pois o Senhor havia descido em fogo, e a fumaça subia como a de uma fornalha, fazendo toda a montanha tremer violentamente. No meio daquela manifestação aterradora, Nadab, filho de Arão, e seu irmão Abiú, junto com 70 anciãos de Israel, foram chamados e subiram a um determinado lugar. Eles avançaram e viram o Deus de Israel. E sob seus pés havia algo semelhante a uma pavimentação de safira, como o céu limpo. Embora tivessem contemplado sua glória, ele não lhes estendeu a mão, e eles comeram e beberam na sua presença. Assim, Nadab iniciou sua jornada entre os santos, não por vontade própria, mas porque o Altíssimo o escolheu como uma das primeiras testemunhas visíveis da aliança. Moisés desceu com as palavras do Senhor e ordenou ao povo que não se aproximasse do monte. Ele subiu novamente, construiu um altar e erigiu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel, oferecendo sacrifícios de paz. Ele aspergiu o sangue sobre o povo e o altar, e leu o livro da aliança para eles. Todos responderam com uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés subiu novamente, agora com Josué, seu servo, e pediu aos anciãos que aguardassem. Arão foi encarregado, junto com Ur. Quando Moisés entrou na nuvem que cobria a montanha, ela permaneceu ali por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Deus lhe mostrou o modelo do tabernáculo e de cada utensílio sagrado, dando-lhe instruções detalhadas sobre as vestes sacerdotais, desde o cinto até o peitoral, com as pedras do julgamento. O Senhor falou a Moisés, dizendo: tome consigo Arão, seu irmão, e os filhos dele, dentre os filhos de Israel, para serem meus sacerdotes, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar.
E assim o destino de Nadab foi selado por decreto divino, não por sua própria iniciativa. Quando Moisés desceu com as tábuas da salvação e seu rosto brilhava, pois havia estado na presença divina, ele convocou os filhos de Israel e contou-lhes todas as palavras que ouvira da nuvem. E a construção do tabernáculo seguiu rigorosamente as instruções dadas, com tábuas de acácia revestidas de ouro e cortinas de linho fino torcido com querubins bordados. A arca foi coberta com o propiciatório de ouro puro e os querubins estenderam suas asas sobre ela. Quando tudo foi concluído, Moisés inspecionou, abençoou cada parte e a obra. O Senhor então ordenou a consagração de Arão e seus filhos. Durante 7 dias, eles ficaram separados do acampamento, purificados com água e vestidos com vestes sagradas, incluindo faixas, mitra e o peitoral, e se ungiram com óleo sagrado, aquele preparado de acordo com a fórmula divina, que não poderia ser reproduzido nem usado para outros fins sob pena de pecado. Nadab se viu ungido, separado, vestido com santidade, ao lado de seu pai e irmãos na entrada do tabernáculo. Moisés tomou um pouco do sangue dos sacrifícios e o colocou no lóbulo da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito de cada pessoa, como sinal de obediência, serviço e caminhada sagrada. Eles foram apresentados diante do Senhor como oferta viva, e o altar foi santificado com sangue e fogo. O azeite foi derramado sobre Arão e seus filhos. Moisés os advertiu para não se afastarem da tenda da congregação por 7 dias, até que sua consagração fosse concluída, pois 7 dias eram necessários para encher as mãos. Nadab obedeceu e observou os rituais com espanto, enquanto o aroma do incenso subia continuamente e a coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando o 8º dia se completou, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Ofertas pelo pecado foram oferecidas, junto com holocaustos, ofertas de paz e ofertas de cereais. Arão estendeu sua mão, subiu ao altar e ofereceu os sacrifícios pelo povo. Depois, desceu do altar e abençoou a congregação. E Moisés e Arão entraram na tenda, saíram e abençoaram o povo. A glória do Senhor apareceu diante de toda a congregação e saiu fogo da presença de Yahvé, consumindo o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando o fogo se dissipou, o povo gritou e se prostrou com o rosto em terra. Nadab observava aquele fogo com temor e tremor, consciente de que estava na presença do Deus vivo, o mesmo Deus que desceu sobre a montanha, o mesmo que falava da nuvem, o mesmo que agora habitava no meio do acampamento. No entanto, em seu coração, uma semente de familiaridade perigosa com o sagrado começou a germinar. Embora tudo ao seu redor fosse santo, seu coração, como o de qualquer homem, tinha a tendência de se desviar, e o peso da responsabilidade atribuída a ele não impedia a atração do cotidiano, como se a proximidade com o divino pudesse ser alcançada com mãos humanas. Nos dias seguintes, Nadab continuou a oficiar ao lado de seu pai e irmãos, cumprindo todos os rituais, regras e sacrifícios conforme o mandamento. No entanto, as Escrituras não registram nenhuma palavra sobre ele. Não há menção de que ele tenha consultado Yahvé ou buscado sua vontade. Apesar de participar de tudo o que era visível, algo dentro dele não se alinhava com o invisível. E assim começa a história de Nadab, um homem ungido com óleo sagrado diante do fogo do Sinai, chamado para ministrar na presença de Deus e testemunha da aliança, mas que logo teria que aprender que a santidade não se resume às vestes, mas a um coração trêmulo diante do Deus que é fogo consumidor. O Senhor falou com Moisés dizendo: façam vestes sagradas para Arão, seu irmão, para honra e beleza. E assim, as vestes do sumo sacerdote e de seus servos foram feitas em estrita obediência ao modelo celestial que apareceu na montanha. Entre os artesãos sábios e espiritualmente preparados, as vestes foram confeccionadas com linho,
ouro e jacinto, com túnicas, cintos, mitras e calças para cobrir a nudez. Cada parte tinha um propósito, cada cor um sinal, cada peça tecida para refletir realidades eternas. Nadab, junto com Abiú, Eleazar e Tamar, foi vestido com vestes brancas, simples, puras e sem mácula, um sinal de pureza e consagração, diferente das vestes gloriosas de seu pai Arão, mas igualmente exigidas por mandato divino. No dia designado para seu ministério, Moisés reuniu toda a congregação à porta do tabernáculo e declarou que o que estava prestes a acontecer era o que Yahvé havia ordenado. Ele trouxe Arão e seus filhos, os lavou com água, não simbolicamente, mas em obediência direta a Deus, que ordenou que somente os puros se aproximassem. Depois de os ter lavado, Moisés vestiu-os com túnicas, cingiu-os com cintos e colocou as mitras em suas cabeças. Arão foi vestido com o peitoral, manto azul com romãs e sinos, e derramou o óleo da unção sobre sua cabeça, consagrando-o. Em seguida, ungiu seus filhos, incluindo Nadab, e suas vestes ficaram impregnadas com o óleo sagrado, um óleo que nenhum perfumista no mundo poderia reproduzir, pois era exclusivamente para o Senhor. Naquele dia, foram oferecidos novilhos pelo pecado, carneiros em holocaustos e carneiros consagrados. O sangue foi aplicado em seus corpos em locais específicos. Porções de carne e pão ázimo foram entregues aos filhos de Arão, que as moveram como oferta diante do Senhor, um sinal de que suas mãos estavam cheias. Assim, foram consagrados, não apenas por suas vestes, mas pela função. Nadab, ungido, vestido e aceito de acordo com o rito, começou a andar entre os santos, com aparência de honra e beleza, enquanto a congregação observava com reverência, pois a glória de Yahvé ainda era visível na nuvem que cobria o tabernáculo e o fogo ainda ardia no altar. Eles foram instruídos a permanecer no tabernáculo por 7 dias, cumprindo sua consagração, comendo as ofertas de paz sem sair do santuário, pois o Senhor assim havia ordenado. Nadab já conhecia os símbolos, os passos, os sons do altar e do incenso, mas talvez ainda não compreendesse a importância de ministrar diante do Deus vivo, o mesmo Deus que fez a montanha tremer, falou do meio do fogo e ordenou o projeto do tabernáculo. O altar não era apenas para ser admirado, mas para ser temido. Em cada parte do propiciatório à base de bronze, havia um aviso implícito: ninguém pode se aproximar de mim, a menos que seja santificado. E os dias se passaram. No 8º dia, Arão ofereceu sacrifícios por si mesmo e pelo povo, e o fogo do céu desceu novamente para consumir a oferta. A congregação se prostrou em reverência e medo, mas, no meio desse medo sagrado, algo começou a se formar nos corações dos homens, uma crescente tendência à rotina, ao hábito e ao descuido. Porque a repetição sem discernimento pode se tornar um ato vazio. E Nadab, embora vestido com uma túnica sagrada, talvez já não caminhasse mais tremendo. O som dos sinos já não despertava sua alma como antes. E, embora suas vestes fossem de honra, seu interior começava a perder a reverência. Porque não basta estar vestido como um santo se o coração não estiver igualmente consagrado. Ele tremia diante daquele que o havia ordenado. Moisés sabia disso, por isso constantemente reiterava os estatutos, lembrava as ordenanças e proferia as palavras do Senhor com precisão. A proximidade com o divino não era algo trivial. E os filhos de Arão, junto com sua esposa, estavam sendo observados, não por homens, mas por Deus, que pesa os corações. Todos os dias em que Nadab ministrava, oferecia incenso e abençoava o povo. Ele tocava no que era consagrado. Sua alma se confrontava com a realidade de que nenhum ritual, por mais perfeito que fosse, poderia substituir um coração verdadeiramente entregue. Mesmo assim, os rituais foram seguidos.
O tabernáculo funcionava, as ofertas subiam, passavam-se os dias, e o povo vivia debaixo da nuvem. Os levitas serviam, os filhos de Arão ministravam, mas um julgamento invisível se acumulava, porque não se pode vestir o sagrado e tocar o divino sem viver em constante temor. As Escrituras não nos dão muitos detalhes sobre os pensamentos de Nadab, mas revelam claramente que os fatores externos não são suficientes. As vestes de honra são necessárias, mas não suficientes, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha para o coração e é guiado por ele. Esta é a história de alguém que foi revestido de honra para ministrar diante do Deus vivo, caminhando entre o sagrado em uma túnica sagrada, mas com um coração que começava a se acostumar com o terror, sem saber que o fogo, que antes o havia purificado, logo se acenderia contra ele. Então Yahvé falou com Moisés, que desceu do lugar santíssimo, do meio dos querubins que estavam sobre a arca do testemunho, e enviou-lhe uma mensagem com todas as instruções sobre como eles deveriam abordar sua presença. Entre os muitos elementos do tabernáculo, um foi especialmente santificado para ser um instrumento de adoração constante: o altar de ouro, também conhecido como altar do incenso, feito de madeira de acácia revestida de ouro puro, colocado em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, bem em frente ao lugar propiciatório, ali onde Yahvé se encontrava com o seu povo. Sobre aquele altar, o incenso aromático deveria queimar todas as manhãs e noites, um perfume perpétuo diante de Deus, símbolo de intercessão contínua, santidade e adoração incessante. Era estritamente ordenado que nenhum outro incenso, oferta, sacrifício ou libação fosse oferecido naquele altar, porque ele era sagrado para Yahvé. E assim, todas as manhãs, quando Arão acendia o fogo, acendia as lâmpadas e oferecia o incenso aromático, ele repetia o gesto ao entardecer. Esse fogo deveria vir do altar do holocausto, o fogo que Yahvé mesmo acendia, para que tudo fosse feito conforme o seu desígnio e não conforme a imaginação do homem. Entre os filhos de Arão estavam Nadab e Abiú. Dia após dia, eles observavam aquele ritual, aquela fumaça subindo em linha reta e o perfume que preenchia o lugar sagrado, simbolizando a presença divina. Os corações jovens, embora repletos de privilégios, começaram a ver uma sombra se insinuar, porque aquilo que não se compreende no medo logo se torna rotina, e aquilo que deveria provocar tremor começa a parecer comum. Enquanto os sinos ainda tocavam e os sacrifícios eram oferecidos no altar externo, enquanto os levitas cantavam e o povo trazia suas ofertas, lá dentro, um sentimento de injustiça começou a tomar forma, invisível, uma disposição estranha à obediência exata que Yahvé exigia. A proximidade prolongada com o sagrado, se não for cuidada com reverência, degenera em presunção, e Nadab se viu cada vez mais confiante, mais familiarizado, mais à vontade entre as ferramentas sagradas. E então, um dia, junto com seu irmão Abiú, eles pegaram seus incensários e acenderam o fogo neles, mas não tomaram o fogo do altar do holocausto, como lhes fora ordenado. Em vez disso, ofereceram fogo estranho, que Yahvé nunca lhes ordenou dar. Talvez tenham feito isso por descuido, curiosidade ou um impulso profano. Mas o fato é que desobedeceram ao mandamento do Deus vivo e entraram no tabernáculo com seus incensários cheios daquele fogo profano. O incenso subiu, mas não foi um aroma agradável, porque não estava de acordo com a palavra do Senhor. E naquele momento, sem aviso prévio ou oportunidade de arrependimento, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Eles morreram diante de Yahvé, ali mesmo no tabernáculo, diante do altar de ouro, diante do véu, no lugar onde somente o culto sagrado deveria ser praticado.
O julgamento foi imediato, porque quando a santidade é profanada, a misericórdia recua e a justiça de Deus se manifesta com poder. Moisés correu até Arão e lhe disse: Assim falou o Senhor: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e na presença de todos que se aproximam de mim, eu serei santificado. Eu serei glorificado, meu povo. Arão caiu, não por falta de dor, mas por medo, porque entendeu que a morte de seus filhos não era uma injustiça, mas uma advertência, uma manifestação da glória de Deus no julgamento. Moisés então chamou Misael e Eusafã, filhos de Uquiel, tio de Arão, e ordenou que trouxessem Nadab e Abiú, ainda vestidos com suas vestes sacerdotais, porque o julgamento de Yahvé não atingiu apenas o exterior, mas também o interior. Eles foram levados para fora do acampamento e sepultados longe do santuário. E Arão e seus filhos restantes Eles não podiam chorar nem rasgar suas vestes, pois estavam sob ordens para permanecer em serviço e não deveriam demonstrar luto, porque Yahvé escolheu ser um exemplo de santidade. O altar de ouro, testemunha daquela transgressão, foi marcado para sempre como símbolo de obediência exata, inegociável e não interpretativa, sujeita a cada detalhe dado por Deus. E desde aquele dia, ficou gravado na consciência de Israel que o sagrado não pode ser misturado com o profano e que até mesmo os sacerdotes não podem agir por impulso ou tocar o divino sem estarem preparados. O altar, que antes era um lugar de comunhão, também se tornou um memorial de julgamento, uma sombra de advertência para todas as gerações. E Nadab, aquele que subiu a montanha, aquele que viu a glória, aquele que foi ungido e vestido com honra, agora jazia na poeira, do lado de fora do acampamento. Pelo fogo que antes o envolveu em luz, agora ele estava imerso no julgamento. Seu nome permaneceria nas Escrituras não apenas como um exemplo de fidelidade, mas também como um alerta vivo sobre o que significa profanar o sagrado diante do Deus que é fogo consumidor. Logo após o julgamento que consumiu Nadab e Abiú, o Senhor falou com Arão e lhe disse palavras de peso eterno: Você e seus filhos não beberão vinho nem cidra quando entrarem na tenda da congregação, para que não morram. Este será um estatuto perpétuo para vossas gerações. Com esse aviso, a raiz do erro dos filhos de Arão foi revelada. No serviço sagrado, não há espaço para confusão, perplexidade ou distração. Tudo deveria ser feito com discernimento puro, com clareza espiritual, com temor reverente. O vinho fermentado, símbolo de alegria em outras ocasiões, tornou-se agora uma imagem de julgamento, porque havia afetado a capacidade de distinguir entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro. Aquele que não consegue discernir o que está diante do altar não é apto para ministrar diante da face de Deus. Assim, o mandamento foi claro e decisivo, porque Yahvé sabia o que os homens não viam. O silêncio nas ações de Arão não foi fruto de ignorância, mas do medo. Moisés não debateu nem interpretou. Ele simplesmente transmitiu a mensagem de Deus. A autoridade espiritual não se sustenta por emoções ou tradições, mas por obediência absoluta. A partir daquele dia, ficou estabelecido que o sacerdote deveria manter seus sentidos sóbrios, despertos e atentos, pois o tabernáculo não era lugar para a carne, mas para o espírito. Nadab, que caminhava entre os vasos sagrados com o coração já não tremendo, talvez porque sua mente estivesse nublada, não percebeu que o fogo que ele usou não era o que havia sido pedido, e o incenso que ofereceu não era o correto. Não exalava um aroma agradável, e embora suas vestes fossem sagradas, seu ato não o era. Assim, o julgamento foi ligado à embriaguez, não necessariamente por provas visíveis, mas pelo princípio espiritual revelado por Deus. Quando os sentidos são alterados, a adoração é corrompida. Quando o divino se mistura com o carnal, o altar se torna um lugar de julgamento.
A distorção da adoração começa sempre com a perda do medo, com a familiaridade perigosa causada por uma mente que já não distingue a glória, por um coração que já não arde em êxtase. O vinho que alegra o coração dos homens não pôde ser levado para o tabernáculo, porque a verdadeira alegria na presença de Deus vem do Espírito. Essa linha foi traçada pelo julgamento de Nadab e Moisés. Obedecendo à instrução divina, Arão e seus filhos foram orientados a não saírem da tenda da congregação, que não abandonassem o serviço, pois o óleo da unção de Yahvé estava sobre eles, e eles não poderiam ser contaminados pelo luto ou pelo que era comum. O povo lamentou pelos que foram consumidos pelo fogo, mas os sacerdotes tiveram que permanecer em seus ofícios, porque o Deus que os feriu também os santificava, e a dor não podia ser misturada com a impureza, nem o serviço com a confusão. E ficou claro que o tabernáculo não era um lugar de improvisação, nem de espontaneidade emocional, nem de impulso, mas um lugar de ordem, sacralidade e obediência. As consequências daquele dia marcaram para sempre a consciência sacerdotal. Os levitas aprenderam a distinguir cada coisa e estabeleceram estatutos sobre como discernir entre o puro e o impuro, como ensinar aos filhos de Israel todos os decretos que Yahvé havia falado por meio de Moisés. E então, o que começou com uma transgressão tornou-se a base para o ensinamento, e a sombra de Nadab permaneceu suspensa sobre cada incenso aceso, sobre cada sacrifício oferecido, sobre cada passo dado dentro do tabernáculo. A distorção da adoração não começa no exterior, mas com uma perturbação interna, com fogo aceso onde não deveria, com vinho bebido diante do sagrado, com um coração que se eleva em autoconfiança em relação a Yahvé. Aquele que pesa os espíritos revelou que não permitiria essa mistura. E embora a congregação continuasse a ver a fumaça subindo do altar e os cânticos dos levitas continuassem a ressoar pelo salão, dentro do acampamento, na tenda de reuniões, o silêncio da santidade se tornava pesado. A sombra do julgamento pairava no ar como uma lembrança constante. E Nadab, mesmo na morte, ensinou aos vivos que a verdadeira adoração é aquela que treme diante de Deus, que é sereno, que está em sintonia com a voz divina, e não com os desejos do homem. A instrução foi selada em um estatuto perpétuo, e a cada geração o sacerdote precisava lembrar disso, pois quem se aproxima de Deus não pode fazê-lo com a mente confusa nem com mãos impuras. A história prosseguiu, e a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, enquanto a glória de Yahvé continuava no meio do povo. Mas a lembrança de Nadab, do vinho e do fogo estranho, tornou-se uma advertência eterna, traçando uma linha entre a vida e a morte, entre o puro e o profano, entre a verdadeira adoração e a distorção dela. Quando o homem acredita que pode se aproximar do santo sem ser transformado primeiro pela palavra de Deus. No dia solene, quando os sacrifícios foram oferecidos conforme o mandamento, quando o altar estava preparado e o tabernáculo se enchia com o aroma do incenso, Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um com seu incensário, acenderam um fogo estranho, um fogo que o Senhor não lhes havia dado. Eles se aproximaram para oferecê-lo diante do altar, talvez como um ato de devoção, uma iniciativa pessoal, talvez como um gesto ritual que considerassem apropriado, mas fora da ordem divina, pois não havia palavra de autorização nem fogo que tivesse sido aceso por Deus. Eles tomaram o fogo do altar do holocausto, mas usaram fogo profano, estrangeiro, e o trouxeram diante da presença que habita entre os querubins. E sem aviso, sem arrependimento, sem demora, saiu fogo da presença de Yahvé e os consumiu. Eles caíram mortos diante do altar, diante do véu, diante de todo Israel. O silêncio cobriu o acampamento e a nuvem permaneceu, mas agora sobrecarregada pelo julgamento.
Arão viu seus filhos caídos, ainda vestidos com suas vestes sacerdotais. Ele não falou, pois o temor do Altíssimo o paralisou, pois sabia que o Deus que habita na santidade não compartilha sua glória com os profanos. Moisés aproximou-se e com voz trêmula disse a Arão: Assim disse o Senhor: Eu me santificarei e serei glorificado na presença de todo o povo. Arão permaneceu em silêncio, não porque não amasse seus filhos, mas porque amava mais a santidade de seu Deus. Ele compreendeu que o julgamento era justo e que a justiça de Yahvé é perfeita, mesmo quando envolve o sacerdócio, se este não tem obediência em sua alma. Então Moisés chamou Misael e Elzazafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou que se aproximassem. Eles retiraram os corpos de Nadab e Abiú do acampamento, porque, embora estivessem mortos, não podiam permanecer dentro do santuário, pois haviam sido alcançados pelo fogo, não para purificação, mas para consumo. O fogo de Yahvé tem duas faces, uma que purifica os obedientes e outra que devora o profanador. E assim foram conduzidos para fora, ainda com suas vestes sacerdotais, queimados pelo julgamento, levados nos ombros de seus parentes, reduzidos a pó fora do acampamento, sem honra, sem luto, sem procissão. Pois aquele que profana o sagrado não recebe uma lembrança honrosa. Moisés então ordenou a Arão e seus filhos Eleazar e Tamar que não descobrissem suas cabeças, nem rasgassem as vestes, nem saíssem do tabernáculo, para que não morressem, porque o óleo da unção e a presença de Yahvé estavam sobre eles, e o culto não poderia ser interrompido pela morte de seus próprios, pois a santidade de Deus está acima de tudo, inclusive do sangue humano. Embora todo Israel lamentasse os caídos, os ministros do altar precisavam permanecer firmes, com os pés no solo sagrado, pois o Senhor não é homem para ser influenciado por emoções humanas. Moisés instruiu Arão sobre o mandamento perpétuo que proibia beber vinho ou cidra quando entrasse na tenda da congregação, explicando que o sacerdote deve distinguir entre o sagrado e o profano, separar o puro do impuro e ensinar ao povo todos os estatutos que Yahvé havia dado. Assim, o altar não só foi selado com fogo, mas também a consciência sacerdotal de todas as gerações foi marcada. Esse serviço diante do trono de Deus não pode ser interpretado segundo a vontade humana, nem ajustado ao julgamento da carne, mas deve ser executado conforme toda a palavra que procede da boca de Yahvé. Desde aquele dia em diante, o altar passou a ser lembrado não apenas como o local dos sacrifícios, mas também como o ponto de julgamento, onde o fogo desce não apenas para aceitar, mas também para rejeitar. Todo sacerdote que se aproximar deve fazê-lo com as mãos limpas e o coração puro, não apenas com vestes consagradas, mas com a alma quebrantada, pois o fogo continua a arder, não como um espetáculo, mas como um sinal de que o Deus de Israel é fogo consumidor. O tabernáculo permaneceu no meio do acampamento, não como um monumento, mas como a morada do santo. Os cânticos dos levitas continuaram, mas agora com tremor, e o povo trouxe suas ofertas, mas agora com reverência, pois sabiam que o Deus que os tirou do Egito tem uma mão poderosa, que não tolera misturas e não admite profanos entre os consagrados. A história de Nadab e Abiú permaneceu como um lembrete vivo de que o fogo que desce do céu pode purificar, mas também pode consumir. Sua história, selada nas Escrituras, serve como uma instrução para aqueles que ministram, um aviso para os que se aproximam e para os que servem. E enquanto a coluna de nuvem permanecia sobre o tabernáculo, o povo acampava ao redor da presença de Yahvé. O lugar onde 2 dos filhos de Arão caíram agora era terra marcada, não por sangue visível, mas pela santidade invisível do juízo de Yahvé, que não muda, que não se retrata, que não se esquece. Aqueles que se aproximam dele são santificados e ele é glorificado na presença de todos.
Arão permaneceu de pé junto ao portão do tabernáculo da congregação, suas vestes ainda impregnadas com o óleo da unção, seu rosto endurecido, não por orgulho, mas por reverência, sua alma quebrantada em absoluto silêncio, porque 2 de seus filhos, Nadab e Abiú, acabavam de cair mortos diante de Javé por terem oferecido fogo estranho. E ele não abriu sua boca, nem rasgou suas vestes, nem saiu do santuário, porque sabia que o Deus a quem servia era santo, temível, glorioso e justo. O mandamento de Moisés tinha sido claro: vocês não descobrirão suas cabeças, nem rasgarão suas roupas, para que não morram, nem deixem que a ira se levante sobre toda a congregação. E embora o coração de um pai clamasse por consolo, o espírito de um sacerdote se submetia em silêncio diante da soberania do Altíssimo. Os corpos de seus filhos foram retirados do santuário, ainda vestidos com suas vestes sacerdotais, carregados por seus parentes para fora do campo, e poeira cobriu sua memória. A nuvem da glória divina permaneceu acima do tabernáculo como testemunho de que não se pode brincar com o sagrado. E o povo que gritou de alegria quando o fogo de Yahweh desceu para consumir a primeira oferenda, agora permaneceu em silêncio, tremendo diante do Deus que também havia consumido os sacerdotes. E Arão não derramou uma lágrima diante do povo, porque sua dor se transformou em reverência. Sua tristeza se transformou em obediência. Sua alma foi profundamente humilhada sob a mão de Deus. Moisés, irmão e profeta, permaneceu por perto, observando a face do sacerdote sem voz, porque aquele que fora escolhido para entrar no lugar santo sabia que não devia responder ao julgamento com palavras humanas. E o Senhor falou novamente diretamente a Arão, não com palavras humanas, não por meio de Moisés, mas com sua voz divina. Ele o advertiu sobre o perigo de oferecer vinho e cidra ao entrar no santuário, não como acusação, mas como proteção perpétua, para que ele e seus filhos pudessem aprender a discernir entre o sagrado e o profano, o puro e o impuro, e ensinarão ao povo todos os estatutos que Yahweh havia falado. E assim, o silêncio de Arão foi preenchido com responsabilidade, e seu papel sacerdotal foi ainda mais profundo em meio à dor. Porque servir a Deus não depende de emoções ou do estado da alma, mas da fé, de obediência absoluta ao mandamento divino. Enquanto o povo continuava com expectativa, Moisés instruiu Arão, Eleazar e Tamar sobre os sacrifícios que eles deveriam comer dentro do lugar sagrado. E ele os lembrou de que aquela comida fazia parte do seu ministério, uma porção santíssima a ser consumida com reverência. Mas quando Moisés procurou o bode expiatório e viu que ele havia sido queimado, sua ira se acendeu contra Eleazar e Tamar, porque a ordem era para comê-lo, não para queimá-lo. Moisés perguntou: por que não o comeram, visto que era santíssimo? E Arão, quebrando seu silêncio com palavras suaves e trêmulas, respondeu: eis que hoje oferecemos nossa oferta pelo pecado e nosso holocausto diante do Senhor. Mas essas coisas aconteceram, e se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje, isso teria sido agradável a Yahweh. Moisés ouviu e aprovou em silêncio, porque compreendeu que a boca do sacerdote também tinha de discernir o momento, que a obediência não era apenas literal, mas espiritual. E Arão manteve o equilíbrio entre o medo e o dever, entre o julgamento e a misericórdia. E assim, sem lágrimas, sem lamentações, sem palavras de queixa ou gestos de rebeldia, Arão permaneceu em seu ministério, e sua voz silenciosa tornou-se um eco eterno para todos os sacerdotes que o sucederiam. Ele ensinou que o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria, que não há resposta humana para o fogo do julgamento, e que quando o santo juiz fala, a boca se fecha e a alma se prostra. Assim, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, e o altar continuou a arder, e os sinos das vestes sacerdotais continuaram a ressoar.
mas agora com um significado mais profundo. Porque o Deus que desceu em fogo para consumir a oferenda, também consome o ofertante quando o coração não está reto. E Arão, em silêncio por temor do Altíssimo, tornou-se testemunha viva de que a santidade de Deus não admite negociações, e seu silêncio, mais eloquente que 1000 palavras, foi um sermão eterno que ensinou que o verdadeiro ministro não responde ao julgamento com lamentação, mas com obediência silenciosa. E assim o tabernáculo tornou-se não apenas uma morada divina, mas também uma escola do temor. E a memória de Nadab e Abiú, silenciosa mas ardente, permaneceu viva em cada rito, em cada passo, em cada sombra do santuário. E Arão, carregando o peso da unção e do fardo diante do julgamento, permaneceu tremendo diante do Deus que se santifica em todos os que se aproximam dele. E Eleazar e Tamar permaneceram de pé, as 2 crianças que ainda sobreviveram, sobreviventes do fogo que saiu da presença de Yahweh, ministros jovens que viram seus próprios irmãos caírem, vestidos como eles, ungidos como eles, preparados no mesmo dia, com as mesmas mãos cheias, com o mesmo incenso aceso em sua memória, e ainda assim estavam vivos, não por mérito próprio, mas pela soberania do Santo que conhece os corações. A partir daquele dia, ficaram marcados, não com cicatrizes visíveis, mas com o peso invisível de ter testemunhado a glória e o julgamento em uma única cena. Moisés os observava atentamente, não apenas como tio, mas como um profeta de Deus que havia falado do meio do fogo, transmitindo com precisão cada palavra, cada ritual, cada detalhe que não poderia ser alterado ou omitido. Agora, toda a responsabilidade do sacerdócio recaía sobre seus ombros, e seu serviço deixaria de ser teórico, passando a viver entre as brasas, entre a memória e o medo, entre o fogo e a obediência. E Javé não suavizou sua vontade. Não uma exigência por causa da tragédia, mas sim uma reafirmação de seus mandamentos. O altar ainda ardia, o incenso ainda subia, as pessoas ainda traziam suas ofertas, e Eleazar e Tamar deveriam ministrar sem falhar, sem esquecer, sem questionar, sabendo que o sagrado não admite negligência e que o profano não será tolerado na presença do Altíssimo. Embora seus passos fossem calculados, suas mãos tremiam e seus olhos se enchiam com o que viam, mas obedeceram, ofereceram, permaneceram dentro do tabernáculo e comeram, conforme ordenado. Eles apareceram com suas vestes limpas e a cada vez que estendiam suas mãos em direção aos utensílios sagrados, evocavam a fumaça que subia dos corpos de seus irmãos e a gravidade do fogo que não purifica, mas consome. E por essa razão, Eleazar e Tamar se tornaram ministros que não conversavam muito, não improvisavam, não confiavam na experiência ou no costume, mas na palavra que Moisés lhes repetia à noite. Em silêncio, começaram a caminhar sob a nuvem, vivenciando cada ritual como se fosse o primeiro e o último, porque o Deus de Israel não muda. E o que aconteceu com Nadab e Abiú não foi um acidente, foi uma revelação, um aviso vivo. Essa familiaridade com os santos, sem o temor de Javé, leva à morte. E é por isso que Eleazar e Tamar começaram a ensinar os outros. Não com discursos, mas com seu próprio modo de caminhar, com a maneira como ofereceram o sacrifício, com o tremor com que entraram no lugar sagrado, com o olhar fixo nos símbolos e a consciência voltada para o Deus que está além do véu. Cada geração futura os veria não como uma substituição, mas como testemunhas, como sobreviventes do incêndio, como aqueles que não morreram, mas viveram como se tivessem, como aqueles que não esqueceram o que viram. Eles compreenderam que a vida no sacerdócio só tem significado quando vivida em santidade. As Escrituras mencionam isso com sobriedade, sem elogios excessivos nem qualquer repreensão, porque seu legado não está nas palavras, mas na fidelidade.
Mais tarde, Javé ordenaria que Eleazar assumisse o lugar de seu pai, vestisse as vestes do sumo sacerdote e oferecesse ao povo, carregasse a arca e se tornasse o canal através do qual o sacerdócio sobreviveria, não por habilidade humana, mas por medo genuíno. Eleazar e Tamar sabiam que servir não era uma honra a ser exibida, mas um fardo a ser carregado. Quando o povo se aproximou com seus pecados e seus animais para oferecê-los como sacrifício, os dois irmãos olharam além do ritual e sabiam que o pecado não era leve, que o altar não era apenas um lugar, mas um lembrete vivo do que acontece quando o homem brinca com o sagrado. E assim, sem aplausos, sem reconhecimento, sem destaque, eles deixaram um exemplo que permanece, porque não é aquele que começa, mas sim aquele que persevera com medo até o fim. Eleazar e Tamar ministraram em meio à fumaça do incenso, sob a sombra do julgamento, rodeados por símbolos que falavam mais alto que lábios, conscientes de que cada vez que o fogo era aceso no altar, a memória de seus irmãos subia com a fumaça. O Deus de Israel observava do meio dos querubins, aguardando não por feitos, mas por corações que se rendessem. E naquele silêncio trêmulo dos sobreviventes do fogo sagrado, a história do sacerdócio progrediu, sem esquecer que Javé não deixará impune quem profana seu nome, mas também não desamparará aqueles que o servem com temor. Porque a chama que consome também sustenta, se o coração arder com mais intensidade por meio da obediência, e não pelas aparências. E o Senhor falou a Moisés no monte, quando ele lhe mostrou as instruções para o tabernáculo. E entre os mandamentos mais delicados e específicos estava o pedido de incenso sagrado, uma mistura exata de especiarias preciosas de estacte, prego aromático, galbânico puro e incenso limpo, todos em partes iguais. E seria preparado por um perfumista, moído até virar um pó fino, e uma porção dele deveria comparecer perante o testemunho na tenda da congregação, onde Yahweh se encontraria com seu povo. E lá ele seria queimado todas as manhãs e todas as noites pelo sacerdote como um aroma contínuo, como um sinal do acesso do povo à presença do Altíssimo. E o Senhor solenemente advertiu que ninguém deveria preparar outra mistura semelhante para seu próprio uso, nem em casa, nem para consumo próprio, nem para qualquer outro altar, pois era algo santíssimo, reservado somente a ele. E quem fizesse outro semelhante para sentir seu cheiro, morreria. O altar do incenso, revestido de ouro e colocado diante do véu, simbolizava o local de intercessão e adoração, onde o que era oferecido não vinha apenas das mãos, mas de um espírito quebrantado. Esta regra foi dada antes do pecado de Nadab e Abiú. Após o julgamento deles, a regra se tornou irrevogável, pois eles trouxeram fogo estranho e não autorizado, profanando o significado do altar do incenso. Eles transformaram o sagrado em algo comum e, por sua transgressão, morreram. Com isso, o estatuto tornou-se eterno e inabalável. E cada geração de sacerdotes deveria lembrar que o incenso não era apenas um cheiro, nem o altar uma mesa de ouro, mas um lugar onde Deus estava presente, ouvindo, recebendo, discernindo. O coração que oferecesse deveria ser puro, e o fogo que o incendiava deveria vir do altar que ele próprio acendera. Nesse sistema divinamente ordenado, não havia espaço para invenção ou interpretação humana. Os levitas aprenderam a cuidar de cada partícula do incenso, de cada movimento no ritual e cada momento diante do altar, sabendo que se o incenso não subisse conforme o mandamento, o fogo não se acenderia, não como uma bênção, mas como um julgamento. Assim, foi registrado nas Escrituras o princípio de que nem todo ato de adoração é aceito, nem todo fogo é recebido, e nem toda intenção, por mais fervorosa que pareça, é aprovada perante o trono de Deus. Os sábios que trabalhavam no santuário entenderam que tudo o que era feito por ordem divina
tinha poder, mas que tudo acrescentado ao desejo humano trouxe confusão e julgamento. Eleazar e Tamar, como testemunhas vivas do julgamento de seus irmãos, instruíram os levitas sobre esse mandamento com profundo respeito. Quando preparavam o incenso, faziam-no com tremor, e quando o ofereciam, prostravam-se com medo, sabendo que o aroma que agradava a Yahweh não era o cheiro em si, mas a obediência, a submissão à sua palavra e a humildade na presença dele. O incenso, portanto, tornou-se um símbolo da alma rendida, com o coração contrito, em reverente silêncio diante do Santo. Mesmo séculos depois, quando o templo foi construído em Jerusalém e os sacerdotes continuaram a prática, o incenso sagrado ainda era queimado 2 vezes ao dia, sempre com o fogo do altar, sempre com a mistura exata e com corações que lembravam que Nadab e Abiú morreram não por falta de devoção, mas por excesso de presunção. Eles pensaram que poderiam tocar o sagrado com mãos impuras, esquecendo que Yahweh não divide sua glória com ninguém. O estatuto sobre o incenso não foi removido nem alterado, pois aquilo que Deus declarou eterno permanece, e sua palavra não é anulada. Portanto, mesmo nas gerações futuras, quando os profetas falaram sobre a verdadeira adoração, o incenso foi usado como símbolo, como Davi disse: que a minha oração suba diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como a luz do dia, a oferta da tarde. Quando Malaquias profetizou que desde o nascer do sol até o seu poente, a oferta da tarde seria feita, o nome de Yahweh seria exaltado e incenso puro seria oferecido em seu nome. Isso mostrou que não era o ritual que permanecia, mas o princípio, a essência, a pureza do que foi oferecido. Assim, do tabernáculo no deserto ao trono celestial no Apocalipse, onde os anciãos oferecem tigelas cheias de incenso, que são as orações dos santos, o mandamento permanece. O incenso deve ser santo, separado, oferecido como ordenado, não misturado, não inventado, sem ego, sem carne. Os sacerdotes de todas as épocas sabiam que, se algo deveria ser respeitado sem alteração, era o altar do incenso, pois ali não se ofereciam sangue nem carne, mas apenas o aroma do incenso. Esse aroma representava o mais íntimo, o invisível e o espiritual. É por isso que Javé o protegeu com tanto zelo. O incenso não deveria apenas encher o ar, mas encher o coração de reverência e temor. Nadab e Abiú, ao desprezar esse símbolo, ofereceram fogo comum, se aproximando sem terem sido enviados, e se tornaram um sacrifício do erro. Sua memória foi gravada em cada partícula de incenso, em cada canto do altar dourado, como um alerta vivo de que o sagrado não pode ser manipulado, alterado ou banalizado. Quando o sagrado se torna rotineiro, a transgressão é registrada, e assim o estatuto eterno sobre o incenso proibido foi estabelecido. Tornou-se um cântico silencioso de reverência para todos os que desejam adorar em espírito e em verdade, sabendo que Javé não aceita o que o homem deseja lhe oferecer, mas apenas o que ele ordenou. Moisés, servo fiel em toda a casa de Deus, aquele a quem Javé falou face a face, permaneceu em silêncio no dia em que o fogo desceu, não para consumir a oferta, mas para devorar os filhos de Arão. Embora seu coração fraternal se comovesse com a dor de Arão, sua alma profética compreendia que o julgamento de Deus não é questionável. Por isso, quando viu Nadab e Abiú caírem, não levantou a voz. Ele não tinha voz para interceder, como fizera em outras ocasiões em favor do povo. Não se tratava de desrespeito, mas de entender que quando Deus pronuncia seu julgamento, o homem deve se calar e tremendo em reverência. Moisés, com uma única frase carregada de todo o peso celestial, disse: "Assim falou o Senhor, nos que se aproximam de mim, eu me santificarei, e nos que se aproximam de mim, eu me santificarei, e nos que se aproximam de mim, eu me santificarei."
serei glorificado na presença de todo o povo. Após isso, Moisés não disse mais nada, pois sabia que quando Deus executa seu julgamento, o homem deve se submeter em temor, não tentar interceder. Esse silêncio tornou-se um eco eterno para cada geração, pois o líder não pode interceder quando o julgamento de Deus já foi pronunciado. Moisés amava os filhos de Arão, que ele havia ungido com suas próprias mãos. Mas quando eles ofereceram fogo estranho, Moisés não encontrou palavras para defendê-los, pois não havia desculpa que prevalecesse diante da santidade de Deus. Moisés guardou silêncio, e seu silêncio foi um sermão mais poderoso que 1000 palavras, pois revelou que até mesmo o profeta de Javé se submete à glória do Deus que habita em santidade. Moisés cumpriu as ordens divinas e chamou Misael e Alzafã para retirar os corpos queimados dos filhos de Arão do acampamento. Em seguida, instruiu Eleazar e Tamar a continuar o serviço sacerdotal, pois o tabernáculo não poderia parar e o povo precisava saber que, mesmo que os ministros morram, a glória de Deus permanece e os rituais não podem ser perturbados pelas emoções do momento. Quando Moisés viu que o bode expiatório não havia sido comido, sua raiva se acendeu, pois a obediência não pode ser relaxada, nem mesmo com tristeza. Mas quando Arão falou pela primeira vez após a tragédia, explicando que, embora tivesse seguido a ordem, não se sentia digno de comer, Moisés ouviu e discerniu. Ele aprovou, porque sabia que o medo de Arão era genuíno e que seu coração não justificou o pecado, mas se humilhou diante da majestade de Javé. Daquele dia em diante, o eco do julgamento de Nadab e Abiú permaneceu sobre o sacerdócio, não como uma ameaça, mas como um aviso, como uma sombra tremenda. Servir a Deus não é um privilégio para se exibir, mas um fardo a ser carregado com temor. Moisés, que intercedeu por Israel quando merecia ser destruído, que intercedeu por Míriam quando foi afligida com lepra, que intercedeu por seu povo quando Javé propôs destruí-los, sabia que a obediência à vontade de Deus é a chave para a verdadeira adoração. Uma grande nação, nada se disse sobre Nadab e Abiú, porque compreendeu que o julgamento de Deus é mais rigoroso com o que é santo do que com o que é profano. Aqueles que se aproximam com as mãos impuras não encontrarão defesa, mas sentença. E essa diferença estava escrita não apenas na lei, mas na história viva do povo. Porque Israel nunca se esqueceu do dia em que os filhos do sumo sacerdote foram consumidos diante do altar, e o silêncio de Moisés tornou-se uma linha invisível que dividia a verdade. Dos falsos, dos obedientes aos ousados, dos santos aos banais. E quando os levitas ensinavam seus filhos sobre o incenso, sobre o altar de ouro, sobre o fogo do sacrifício, eles contaram a história do fogo estranho e do silêncio de Moisés, não para condenar, mas para ensinar que a glória de Yahvé não tolera a mistura. E o eco desse julgamento podia ser ouvido sempre que o incenso era queimado, cada vez que uma bênção era proferida, cada vez que um novo sacerdote era ungido. Porque a história de Nadab não era apenas sobre a morte, mas sobre um aviso vivo. Foi um lembrete de que o fogo pode ser uma bênção ou um julgamento, e que o Deus de Israel não atende à intenção do homem. E Moisés, até o fim de seus dias, nunca mais mencionou Nadab ou Abiú, nem intercedeu em favor da memória deles, porque sua morte não foi um acidente, mas um julgamento sagrado. E assim, o profeta continuou a guiar o povo pelo deserto, carregando a arca e falando com Deus, escrevendo as leis, vendo a glória, mas com o coração marcado pelo eco do julgamento divino que recaiu sobre aqueles que deveriam ter tremido, mas ousaram oferecer o que Deus não permitiu que fosse enviado. E embora o fogo já não ardesse nos corpos de Nadab e Abiú, e a coluna de nuvem continuasse a repousar sobre o tabernáculo e os sacrifícios não cessassem, os levitas cantavam seus cânticos todos os dias. A ferida não cicatrizou.
Fechou-se porque na linhagem sacerdotal permaneceu uma marca que não sangrava, mas havia uma ferida invisível, não na carne, mas na alma do serviço. Porque o nome de Nadab, primogênito de Arão, ungido e separado, sendo consagrado, estava para sempre sujeito ao julgamento, não à honra. E sua queda, assim como a de seu irmão Abiú, foi lembrada, não com lamento público, mas com um silêncio transmitido através das gerações, um peso que recaiu sobre os ombros de cada novo sacerdote. Pois daquele dia em diante, sempre que um dos filhos de Arão vestia a túnica branca, apertava o cinto e se aproximava do altar, não o fazia levianamente, mas com temor, sabendo que o ministério não era uma herança vazia, mas uma responsabilidade perpétua. E Eleazar, que viu com seus próprios olhos o que o fogo fez aos seus irmãos, e Tamar, que servia tremendo sob a expressão de silêncio no rosto de seu pai, tornaram-se o alicerce de um sacerdócio que jamais os esqueceria. A santidade não é um ornamento, nem uma posição, nem um ritual vazio, mas uma vida consagrada. E Javé, que não mudou, permitiu que o serviço continuasse, mas nunca apagou da memória de Israel o que aconteceu no dia em que o fogo se apagou, não para aceitar, mas para consumir. E nos anos que se seguiram, à medida que o povo avançava pelo deserto e o tabernáculo era desmontado e erguido em cada estação, e as trombetas e os sinos tocavam para convocar a assembleia, e sacrifícios eram oferecidos ao amanhecer e ao entardecer, a ausência de Nadab foi sentida não com nostalgia, mas com consciência. E todo levita sabia que naquele dia o julgamento caminhou entre eles. E o ministério nunca mais foi o mesmo, porque o que é profanado por descuido não pode ser restaurado com emoção, mas com obediência exata. E quando Eleazar ascendeu como sumo sacerdote, ele assumiu o lugar de seu pai Arão e passou a usar o éfode, o peitoral e o diadema sagrado colocado em sua testa. Ele não o fez como quem recebe uma herança, mas como alguém carregando um aviso, porque o altar ao qual ele se aproximava era o mesmo diante de quem seus irmãos morreram, e o incenso que ele ofereceu era o mesmo que surgiu misturado com um fogo estranho. E o lugar onde ele entrava, todos os anos, estava coberto de sangue. Era o mesmo Deus, diante de quem o julgamento irrompeu sem aviso prévio. E assim, a linhagem sacerdotal aprendeu a servir não pela glória, mas pela memória, não por costume, mas por temor. E os filhos de Eleazar, Faim, e aqueles que vieram depois, cresceram ouvindo as palavras que Yahvé proferiu após o julgamento. Não beberás vinho nem bebida forte ao entrar no tabernáculo, para que você não morra. E separe o santo do profano, e vocês ensinarão os meus estatutos. E essas palavras não eram uma lição, eram a fronteira entre a bênção e o julgamento, entre o aroma agradável e o fogo consumidor. E quando profetas em gerações futuras falaram contra os sacerdotes corruptos, que ofereciam sacrifícios com lábios impuros e mãos manchadas, invocavam uma velha ferida que ainda ardia, pois o julgamento de Javé jamais é esquecido. E assim, o que estava escrito no tabernáculo tornou-se um princípio eterno. E mesmo quando veio a destruição de Siló, e o templo foi construído em Jerusalém, e o sacerdócio continuou, os descendentes de Arão continuaram a ministrar. A história de Nadab e Abiú foi citada. Seus nomes foram mencionados não com honra, mas com tremor. E o altar foi lembrado, porque o que foi tocado por mãos impuras nunca deixa de clamar, mesmo que gerações se passaram. E assim, a linhagem sacerdotal caminhou com uma ferida que não desapareceu. Era visível, mas também se sentia em cada passo. E quando alguém dizia que servir a Deus era um privilégio de Israel, os que conheciam a história respondiam que era um fardo e que o peso não é medido pelas roupas ou pela posição, mas pelo fogo que pode cair sem aviso prévio. Porque aquele que se aproxima de Yahvé sem temor não entende quem serve.
O sacerdócio de Arão, embora tenha continuado por séculos, nunca mais foi o mesmo, porque a santidade não permite o esquecimento. E o dia em que os filhos do sacerdote morreram diante do altar, estava inscrito nas tábuas invisíveis da alma de cada ministro. E essa ferida não fechou. Foi a salvação de muitos, porque impediu a frivolidade, afastou a arrogância. A chama do medo foi acesa. E assim, geração após geração, os filhos do fogo sagrado serviram sob a sombra do julgamento. E embora suas bocas não o repetissem, suas mãos tremeram, porque sabiam que o Deus de Israel é um fogo consumidor, e tudo o que toca com julgamento permanece marcado por ele para sempre. E o Senhor falou novamente a Moisés e a Arão, e disse-lhes que falassem aos filhos de Israel para estabelecerem distinções claras entre o puro e o impuro. E assim começaram a ser apresentados, um a um, os estatutos de pureza que regeriam a vida do povo, tanto física quanto espiritualmente, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo. Leis que abrangiam alimentação, doenças e fluxos corporais, impurezas corporais, contato com os mortos, lepra, o parto. E cada uma dessas instruções não surgiram como uma simples regulamentação, nem como uma tradição relacionada à saúde, nem como uma tradição cultural, mas como uma expressão direta do caráter santo, o Deus que havia descido ao tabernáculo. E embora à primeira vista muitas dessas ordenanças pudessem parecer desconectadas da sentença proferida com relação a Nadab e Abiú, todo o sistema de pureza ritual foi imediatamente cedido após a sua morte. Porque Deus queria selar na consciência das pessoas que elas não poderiam se aproximar do pecado sem discernimento, sem purificação, sem separação. E assim, a memória dos filhos caídos de Arão ficou impressa em cada uma dessas leis como um eco invisível por trás de cada estatuto. E quando alguém perguntou por que não poderia comer um animal impuro, ou por que uma mulher tinha que se purificar após dar à luz, ou porque o sacerdote tinha que se banhar com água antes de entrar no santuário, a resposta não era meramente legal, era espiritual, era memorial, porque Javé havia demonstrado que sua presença não tolerava mistura, nem contaminação, nem leveza, e que mesmo aqueles mais próximos a ele poderiam morrer se não discernissem sua santidade. Então, o que aconteceu com Nadab e Abiú se tornou o alicerce silencioso de todo o sistema levítico. E aqueles que ensinavam a lei não começavam citando sua história, mas a carregavam em seus corações, porque eles sabiam que toda vez que acendiam o altar, toda vez que examinavam uma mancha de lepra, cada vez que ofereciam o sangue da expiação, eles se lembravam não apenas do pecado do povo, mas também do julgamento que havia sido proferido sobre os ministros que se aproximaram sem medo. E assim, os estatutos de pureza não eram vistos como um fardo, mas como uma muralha protetora, uma cerca sagrada que guardava o povo do fogo consumidor. E toda a instrução, desde a lenha que deveria ser reduzida até o recipiente que deveria ser quebrado caso fosse contaminado, falava de separação, santidade, pureza, reverência, e os sacerdotes sabiam disso. Se falhassem minimamente, se esquecessem uma etapa, se omitissem uma palavra, o mesmo Deus que habitava entre eles podia se revelar em julgamento. E é por isso que o que tinha sido instituído como um estatuto de pureza também se tornou uma lembrança perpétua do que havia acontecido. E quando Moisés escreveu cada lei nos pergaminhos, sabendo que não se tratava de teoria, mas sim de prática, a vida não era um sistema, mas sim a salvação. Porque um povo que não faz distinção entre o sagrado e o profano está destinado ao julgamento. E cada geração teve que aprender isso, para se separarem, para discernirem, para se humilharem, para se purificarem. E quando os profetas mais tarde repreenderam Israel por ter esquecido a lei, não o fizeram apenas por terem abandonado os rituais, mas por terem perdido o medo,
por terem apagado de sua consciência o dia em que Nadab e Abiú morreram diante do altar. E quando Ezequiel profetizou que os sacerdotes corruptos não ensinavam mais como discernir entre o puro e o impuro, eles não faziam distinção entre o sagrado e o profano. Ele estava evocando aquela ferida antiga que precisava ser mantida aberta para preservá-la. E mesmo quando Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, falou sobre o que verdadeiramente contamina o homem, revelando que um coração impuro é pior do que mãos sujas, isso não invalida os princípios eternos de reverência e pureza. Sua vida foi o cumprimento perfeito de todas as leis, porque ele se aproximou do Pai com obediência absoluta, sem mistura, sem fogo estranho, e foi recebido como um aroma agradável. Em seu sangue foi oferecido o mais puro sacrifício, e ainda assim, em seu zelo pela casa do Pai, repreendeu aqueles que haviam transformado os santos na praça, mostrando que o fogo do julgamento não havia cessado, mas que ele agora guardava o último dia, e que cada geração deve examinar sua pureza, não apenas externamente, mas também nas profundezas de sua alma. E é por isso que, mesmo na nova aliança, os apóstolos falaram da necessidade de se apresentarem diante de Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, para participar da mesa do Senhor com discernimento. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para si mesmo, e muitos adoecem e morrem. E essa é a verdade. O fogo apostólico não é novo. É o mesmo fogo que ardeu nos filhos de Arão e nos estatutos de pureza. Embora não sejam mais aplicados como ritos, eles permanecem vivos como princípios, como pilares que sustentam a verdadeira adoração. E é por isso que, quando um crente se aproxima de Deus, não em um templo de pedra, mas em espírito, ele deve fazê-lo com o mesmo medo que Eleazar sentiu quando entrou no santuário após o julgamento, com o mesmo tremor que Itamar teve ao oferecer o incenso. Porque a ferida do sacerdócio não cicatriza, porque é um sinal de que Deus é santo e seu povo também deve ser. E o que começou como uma tragédia familiar acabou se tornando uma lei para toda a nação. E ainda hoje, cada vez que a lei é lida e os estatutos de pureza são estudados, o eco do julgamento ressoa, lembrando-nos que Javé não será zombado, que o homem semear, isso também colherá. E quem se aproxima de Javé deve se aproximar com as mãos limpas, com o coração puro, com fogo verdadeiro, com a alma quebrantada, porque o incenso que se eleva sem santidade apenas alimenta as chamas do julgamento. O Senhor, que não se esquece, mantém o seu trono firme na justiça e na verdade. E ele falou: Javé, por meio de Moisés, selou com fogo as palavras que marcariam para sempre a memória daqueles que servem diante de sua presença, dizendo: aqueles que se aproximam de mim, eu me santificarei, e na presença de todo o povo serei glorificado. E essa declaração não era retórica nem simbólica, mas o julgamento manifesto, a verdade selada com chamas eternas sobre o altar do incenso, onde Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por oferecer fogo estranho, pois o Senhor não aceita o desejo do homem para lhe dar, mas apenas o que ele havia ordenado. E assim, a história desses dois sacerdotes ungidos se tornou uma advertência viva para todas as gerações que aspiram a servir diante do Deus vivo. Pois quem se aproxima de Javé deve saber que age assim diante daquele que é um fogo consumidor, que pesa os corações, que sonda as almas e pensamentos, não voltados para o mundo externo, mas para o reino invisível da alma. E é por isso que a memória do que aconteceu não foi silenciada, nem escondida, nem reinterpretada, mas solenemente escrita em livros sagrados, preservados por séculos, repetidos pelos profetas, relembrados pelos levitas, ensinados pelos escribas, lembrados em cada geração que se aproximou do altar com mãos trêmulas.
E o nome de Nadab não foi apagado das genealogias, mas preservado como uma cicatriz, porque o que Deus julga se torna um testemunho eterno. E quando Arão permaneceu em silêncio e Moisés não intercedeu, e os corpos foram retirados do acampamento, o povo aprendeu que a santidade não admite familiaridade nem reverência, e que não há segurança no rito se não houver medo no coração. E a partir desse dia, todo o sistema sacerdotal estava envolto por uma gravidade espiritual que não podia ser atenuada por vestes, nem pela antiguidade, nem por linhagem. Porque o chamado para o ministério é também um chamado para morrer para a linhagem, ego, improvisação, mistura, a voz do eu e viver plenamente sujeitos ao comando do Deus Santo. E os sacerdotes subsequentes, desde Eleazar em diante, sabiam que a lâmpada do templo não era um costume, mas sim uma prática comum, uma tocha acesa pelo medo. E quando os profetas anunciaram que o julgamento começaria pela casa de Deus, estavam repetindo a verdade que ardia desde Levítico. E quando Isaías tremeu na visão do templo, ele exclamou: "Ai de mim, estou perdido, porque sendo um homem de lábios impuros, vi o Rei." O Senhor dos Exércitos reconhecia que nenhum homem, por mais justo que seja, pode permanecer diante dele, o santo, se ele não for tocado pelo fogo do altar. E quando o anjo pegou uma brasa ardente do altar e o tocou, não foi tocado para decoração, mas para purificar. E quando Jesus purificou o templo, expulsando os cambistas, fora com os cambistas, ele não fez isso como uma profecia raivosa, mas como o cumprimento do zelo pela casa de seu pai. E quando o apóstolo Paulo escreveu que quem come e bebe para a justiça, come e bebe para a justiça, ele o fez com a consciência de que o sagrado não admite frivolidade. À mesa do Senhor, o eco do altar do incenso ainda arde, porque Yahvé não muda, e sua santidade não se conforma a gerações, emoções ou culturas. O chamado à santificação e seu nome permanecem para sempre. Todo crente que vem em oração, todo fiel que levanta as mãos, todo ministro que proclama sua palavra, deve entender que isso ocorre com o mesmo tremor com que Eleazar entrou no santuário depois que seus irmãos foram consumidos. Deve saber que a proximidade com Deus não garante a aceitação, mas sim a obediência, e que o serviço sem reverência é fogo estranho. O altar não perdoa quando se torna um palco, e a glória de Deus não é preservada, sendo manipulada pelo fervor do homem. Assim, o último capítulo desta história não é um fim, mas uma continuação eterna. Porque a frase, "aqueles que vêm a mim, eu me santificarei", continua a ser proferida desde sempre, do trono de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois o Senhor ainda está no seu trono. O templo ainda recebe incenso, ainda examina os corações, e o fogo não se apaga. A nuvem não se moveu, e sua presença continua à espera daqueles que se aproximam com reverência. E embora Nadab tenha caído, sua queda se tornou uma muralha. Embora Abiú tenha sido consumido, sua morte tornou-se um aviso. Embora Arão tenha caído, seu silêncio falou mais alto que 1000 palavras. E embora Moisés não tenha intercedido, sua obediência honrou o julgamento de Deus. Embora Eleazar e Tamar servissem entre as cinzas, sua fidelidade preservou o sacerdócio. E assim, a história continua, não com novos nomes, mas com a mesma vocação. Santifica-me diante do Senhor. Ó povo, adorem-me com as mãos limpas. Não venham a mim com fogo próprio, mas com o fogo que acendi. E então serei santificado, e minha glória me preencherá o lugar. Meu julgamento não te alcançará, e minha presença não te consumirá, mas repousará sobre você como uma nuvem durante o dia e como fogo durante a noite. E eu andarei no meio do meu povo, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor que os santifica, porque eu falei, e não o contrário.
mudança. O altar permanece aceso. O incenso ainda sobe no silêncio dos corações trêmulos, mas o eco do julgamento jamais se dissipou, porque o nome de Nadab está suspenso entre a glória e o fogo, não como um símbolo de rebelião aberta, mas como um aviso. Viver a partir do que acontece quando o coração se aproxima do sagrado com leveza, quando o ministério é exercido com as mãos impuras, quando o que deveria ser adoração se transforma em improvisação. Agora que a história foi contada, agora que a nuvem cobriu novamente o tabernáculo e que a glória retornou para repousar sobre o lugar santo, o único que resta é o silêncio de Deus diante da morte de seus ministros, que não o temiam. Um silêncio que nem mesmo Moisés conseguiu quebrar, que ousou quebrá-lo. Aquele silêncio que pesava sobre Arão como uma pedra invisível. Aquele silêncio que ainda ressoa na consciência daqueles que se aproximam do Eterno sem discernimento. Para aqueles que vierem a mim, eu serei santificado. Era mais do que uma declaração, era o próprio fundamento do sacerdócio, a fronteira invisível entre o que é aceito e o que é rejeitado, entre o aroma agradável e o fogo consumidor, dividido entre servir e sobreviver. E talvez, depois de tantos séculos, ainda não compreendamos completamente o que significa estar diante do Deus vivo. Talvez nossas gerações tenham herdado a linguagem do serviço sem o temor de servir. Talvez tenhamos nos aproximado do altar muito depressa, sem verificar se o fogo que carregamos foi aceso por Deus ou por nós mesmos. Se o incenso que oferecemos é aroma puro ou uma mistura contaminada da intenção humana. Se nossa boca repete o que é sagrado enquanto nosso coração se cansa. E então, olhando para Nadab, não como um conto distante, mas como um aviso próximo, a história se torna um espelho, uma lâmpada que expõe, um fogo que testa, porque a ferida invisível deixada no sacerdócio é também uma ferida para todos os que afirmam servir, para todos aqueles que carregam uma lâmpada na mão sem verificar se há óleo dentro dela. E assim, enquanto o acampamento avançava pelo deserto, enquanto a lei estava escrita em pergaminhos e a nuvem guiava o caminho, na ausência de Nadab, não era apenas um vazio. Era uma palavra não dita, um testemunho que falava sem voz, um túmulo fora do acampamento que clamava aos levitas. O Deus que habita entre nós não compartilha sua santidade com ninguém. E toda vez que um sacerdote se vestia, toda vez que apertava o cinto, toda vez que o altar de ouro recebia incenso, a memória de Nadab se elevava com a fumaça, não como uma condenação eterna, mas como um limite, viver, como um estatuto não escrito em tábuas, mas gravado no sangue do ministério. E agora, ao encerrar esta história, talvez o altar não esteja mais no meio do deserto. Talvez nem exista mais um tabernáculo de cortinas, nem uma nuvem visível sobre nossas cabeças, mas o chamado permanece o mesmo. Santificai-me, vós que vos aproximais de mim, porque Deus não mudou, e o seu fogo continua a declinar, nem sempre para consumir nos tribunais, mas sempre para testar, discernir e revelar o que está oculto. E é aqui que esta história entra para nós. Isso é suficiente porque talvez não sejamos Nadab, mas todos nós estivemos perto dele, diante do altar, com o coração perturbado. Todos nós recitamos os santos sem tremer. Todos nós sentimos a tentação de acender nosso próprio fogo. Todos nós caminhamos em direção ao sagrado sem o temor que sustenta a alma viva. E é por isso que esta história não termina. Porque enquanto houver sacerdotes, enquanto houver fiéis, enquanto houver homens e mulheres que afirmam servir, o aviso de Nadab será necessário, não para assustar, mas para preservar, não para destruir, mas para despertar, não para silenciar, mas para purificar. Pois somente aqueles que tremem diante da minha palavra, diz o Senhor, são aqueles para os quais olharei. Portanto,
Se esta história tocou sua consciência, se o fogo do julgamento acendeu em você o desejo pela verdadeira santidade, se você compreende que a adoração não é uma forma, mas um sacrifício de obediência, escreva abaixo com reverência: não quero carregar fogo estranho. E saberemos disso, pois a palavra não caiu por terra, mas acendeu um altar dentro de você. Inscreva-se se quiser continuar descobrindo os segredos escondidos na palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que outrora serviu sem tremer. E lembrem-se sempre, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, Deus se santifica e se glorifica diante do povo.